Fala galera, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre PA, progressão aritmética. Então PA, pessoal, nada mais é que uma sequência numérica que tem uma constante, né? Entre um número e outro, há uma constante. Essa constante nós vamos chamar aqui de razão. Então veja, mas vamos escrever lá certinho. Uma PA de razão R, certo? Pode ser representada, né, de forma geral, da seguinte maneira. Então uma PA, caso eu não saiba a sequência, ela é representada assim, ó. A1, A2, A3, A4, AN-1, que é o termo anterior, AN. O que significa cada termo desse? Então, vamos lá. O A1 é o primeiro termo, A2, segundo termo, AN, enésimo termo. Beleza? Mas o que acontece que é característica de uma progressão aritmética? E aí, nós vamos para a definição. Então, vamos lá. Definição. Uma sequência de números reais é chamada de PA quando cada um de seus termos, a partir do segundo, né? Porque nós estamos olhando a partir do segundo termo, é igual à soma do anterior, veja, o anterior mais uma razão, que é chamada de R na PA. Foca isso, ó, na PA a razão é R, beleza, galera? Então, é isso que acontece para que uma sequência seja chamada de progressão aritmética, tá? Uma sequência de números reais, beleza, galera? Veja, nessa sequência, então, nós podemos dizer, a partir dessa definição, que o A2, se eu quero encontrar o termo 2, basta eu somar o anterior. Quem é o anterior? É o A1 mais uma razão, mais a razão, que você já vai encontrar conforme for fazendo os exercícios. O A3, eu vou somar o anterior. Quem é o anterior? A2, olha lá, sempre você vai somar o anterior mais a razão, aí eu obtenho o A3. E assim sucessivamente. O AN, quem que eu vou somar? O anterior. Quem é o anterior do AN? É N-1, mais a razão. Beleza, galera? Então, essa é a característica de PA, certo? E daqui, ó, dessas situações aqui de termos que nós estamos fazendo, nós podemos dizer tranquilamente quem é a razão, como que é o cálculo da razão. Mas como que eu calculo a razão em uma PA? Né? Se eu estou trabalhando com a sequência numérica, vi que é uma PA, como que eu encontro a razão? É simples. A razão, ó, veja lá, vamos aqui, ó, nesse terminho, atenção, né? Vamos supor que eu tô trabalhando aqui no primeiro, ó. Eu disse que o A2, né, o A2 é um A1 mais a razão. Logo, a minha razão eu encontro fazendo quem? O A2 menos o A1. Ou seja, o termo posterior menos o anterior. Então, a razão de uma PA, galera, é só você fazer a subtração do termo posterior menos o anterior. Beleza? Isso para toda a sequência. Então, é bem tranquilo PA, tá? Então, vamos partir para um exemplo para vocês entenderem melhor. Veja, nós temos aqui uma sequência simples de números pares. Se eu te perguntar o que está acontecendo do 2 para chegar no 4, do 4 para chegar no 6, do 6 para chegar no 8, você vai conseguir me dizer tranquilamente que nós estamos somando quem? Somando 2, é ou não é? Somando 2, somando 2. Esse somar 2 não é constante? Então, por ele ser constante, logo, 2 é nossa razão. Mas como que seria o cálculo, então, para dizer que 2 é nossa razão, né? Você faria o quê? Você ia pegar o posterior menos quem? O anterior. Então, minha razão seria, no caso aqui, ó, o A2 menos o A1. Quem é o A2? 4 menos o A1, que é quem? 2. Isso vai me dar 2. Isso tem que acontecer para todos, tá, galera? Ó, se eu pegar o A3 menos o A2, quem é o A3? 6, né? 6 menos 4 vai nos dar 2. Veja, então, essa constante é a razão da minha PA de números pares. Beleza, gente? Bem tranquilinho, né? Vamos pegar aqui o exemplo B. Nós temos lá 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. Se eu te perguntar qual é a razão, como que nós vamos fazer? Você tem que ver se está havendo uma constante. Você consegue ver que é uma sequência simples, tá, galera? Mas veja, é importante você saber essa questão da razão, que você faz um termo menos o outro, né? Por quê? Se for uma sequência muito complexa, que tem, por exemplo, fração, raiz, você tá sabendo como encontrar a razão. Mas aqui é bem simples, ó. Como que a gente vai encontrar a razão? Primeiro que você consegue ver que de 2 para chegar em 5, o que tá acontecendo? Nós estamos somando 3, de 5 para chegar em 8, 3, 8 para chegar em 11, 3. Então, minha razão, eu consigo dizer claramente que é 3. Agora, qual é o cálculo matemático? Você vai fazer A2 menos A1, por exemplo, né? Vou fazer 5 menos 2, vai me dar 3.
Ou eu posso fazer também A3 menos A2. Isso, como é constante, tem que ser igual, que seria o 8 menos 5, que vai nos dar 3. Então, razão da letra B, do exemplo B, é 3. Beleza, galera? Entenderam aí? Razão, simples, só você subtrair um termo menos o outro, ou seja, o termo da frente menos o anterior, né? Beleza? Muito bem. Só que toda PA, nós temos uma fórmula de termo geral, certo? Eu não vou deduzir essa fórmula porque ela parte aqui, ó, dessa questão aqui da forma geral, né? Então, como que nós calculamos a fórmula do termo geral de uma PA, né? Nós fazemos AN, fórmula de termo geral, beleza? AN, o que é esse AN? Nós acabamos de ver, é o enésimo termo, beleza? Que é o A1? A1, primeiro termo. N é o número de termos, quantidade de termos da PA. E R significa a nossa razão. Então, a formulazinha é a N é igual ao primeiro termo, você vai somar o primeiro termo, N menos 1, porque nós estamos fazendo termo anterior, vezes a razão. Então, para encontrar o termo geral de uma PA, você vai usar essa formulazinha, beleza? Que você vai perceber, depois nós vamos mostrar que ela também pode ser utilizada de uma forma reduzida. Então, vamos pegar um exemplo aqui, exemplo power aqui para você. O seguinte, vamos supor que nós estamos trabalhando com uma PA, certo? No exemplo, em que eu quero encontrar o 20º termo, ou seja, o A20, cujo A1 é menos 3, razão é 5. Como que nós vamos utilizar, como que nós vamos encontrar esse A20, que é o enésimo termo, né? O 20º termo. Vamos aplicar a fórmula do termo geral. Então, aqui é uma aplicação de fórmula, é bem simples. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Veja, olha como que nós vamos trabalhar. Seguinte, então, nós temos, primeiro você, todo exercício de matemática, dica importante, tire primeiro as informações. Quais informações nós temos? Nós temos o A20? Não, é o que o exercício quer. Temos o A1? Temos, é menos 3. E a razão é quanto? 5. Então, simples, vamos aplicar a fórmula do termo geral. Você vai só substituir os valores na formulazinha. Olha lá como que vai ficar. Nós vamos ter a N, que é o que eu quero encontrar, o 20º termo. Vou pegar lá, quem é o meu A1? Veja lá, menos 3 mais N. Veja, se é o A20, é porque tem 20 termos. Então, você vai fazer 20 menos 1 vezes a razão, que é 5. Lembra lá? Sempre primeiro resolve quem? Parênteses. E depois, multiplicação. Então, 20º termo vai ser menos 3 mais 19 vezes a razão. E olha que legal, então. Veja. Eu poderia vir aqui na forma reduzida já para calcular esse termo geral. Que significa que o 20º termo, olha aqui, eu coloquei no quadradinho, nada mais é do que o primeiro termo mais 19 vezes a razão. Ou seja, um termo a menos vezes a razão. Assim, nós podemos até generalizar algumas coisas, né? Que fica mais fácil da gente poder calcular. Mas, via de regra, você pode sempre estar utilizando a formulazinha que vai dar certo, tá bom? Então, vamos continuar nosso cálculo aqui. A20 será menos 3 mais, e aqui a gente já substitui, é 19 vezes 5. Você vai fazer a multiplicação primeiro, você vai ver que vai te dar 95 mais menos 3. Vamos colocar em parênteses para você ver aqui. Sinais contrários, o que a gente faz? Subtrai, vai dar 92 e permanece com o sinal do maior. Então, o 20º termo dessa PA aí é 92. Beleza, galera? E esse 92 eu poderia encontrar facinho, utilizando essa formulazinha reduzidinha aqui, tá bom? Do termo geral. Beleza, galera? Seguinte agora, ó. Toda PA, além de ter uma formulazinha de termo geral, também tem uma formulazinha de soma, porque vai que eu quero somar os termos, né, de uma PA. Aí, nós vamos trabalhar com essa formulazinha, que diz assim, a soma dos termos, né, de uma PA, eu somo o A1 mais o AN. Lembre, AN é o termo geral. Então, quer dizer que eu preciso, antes, colocar na fórmula do termo geral, tá? Então, segue a dica, ó, soma de PA precisa do termo geral, vezes o N, né, que é o número de elementos, dividido por 2.